Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Os áudios tradicionais, ou melhor dizendo, os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, continuam normalmente. Mais de uns meses para cá eu tenho colocado aqui no canal a possibilidade também de vocês só me ouvirem através dos áudios, não só aqui, mas também nas plataformas que são exclusivas para áudio. Sempre que possível vou colocar no canal como um extra, mas os vídeos principais continuam normalmente às terças-feiras. Gente, hoje eu tive a inspiração de falar sobre o tema, como vocês viram no título, né? A frustração sobre a ausência de reconhecimento. Então, sabe aquela pessoa que se esforça muito para atingir um objetivo, seja uma questão profissional, seja uma questão relacional, aquela pessoa que se doa muito no seu relacionamento e não recebe nenhum elogio, nenhuma validação, ou que se esforça muito no trabalho e o chefe nunca reconhece, nunca elogia, né? Então, esse sentimento de frustração por não ser reconhecido perante tamanho esforço, ele é muito mais comum do que o que a gente imagina. Muitas pessoas têm essa sensação de inferioridade, de baixa autoestima por conta da ausência de reconhecimento externo. E provavelmente em algum momento da sua vida talvez você já tenha sentido isso, sabe? Aquela sensação de que você se esforçou muito para fazer alguma coisa e o resultado daquilo foi pífio. Não teve a repercussão que você idealizou, não fez o sucesso que você gostaria que tivesse feito. Teve um reconhecimento mínimo quando houve reconhecimento, e aí isso traz aquela sensação de baixa autoestima, eu não faço nada direito, ou então você se vitimiza e fala, ninguém sabe valorizar a minha obra, ninguém reconhece o meu valor, as pessoas não conseguem enxergar como eu sou incrível, né? Ou a gente polariza para uma arrogância ou para um sentimento de inferioridade, sempre culpando o mundo externo por conta da nossa baixa autoestima. Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo, afinal de contas, estamos num planetinha aqui de provas e expiações, né? A gente aprende por oposição, pelos contrastes, pela dualidade. A gente sabe que existe luz porque tem a sombra, a gente sabe que existe prazer porque tem a dor, a gente sabe que tem alegria porque tem tristeza. Então, a dualidade ainda é necessária para o desenvolvimento da nossa consciência, para a gente poder fazer aquela musculação de consciência que a gente veio fazer aqui na terceira dimensão, que é uma escola, uma grande escola, para alguns um grande hospital, né, ou para outros um grande hospício, mas estamos todos aqui em aprendizado. Então, bem-vindo ao clube. Se você já se sentiu mal por não ser reconhecido, por não ser validado, afinal de contas, todos nós, até a gente transcender a dualidade da mente, a gente tem um egão que busca muito essa validação externa. Então, a maioria das pessoas busca o reconhecimento como uma forma de validação. Isso é uma necessidade humana básica, né? De se sentir valorizado, aceito pela comunidade, pelo grupo social. Faz parte. Quem não quer ser aceito, amado, acolhido? Quem não quer pertencer? E a gente fica buscando, até a gente se iluminar, a gente fica buscando esse pertencimento e essa validação fora de nós. Em geral, gente, quando a gente vai analisar as origens psicológicas da sensação de frustração pela falta de reconhecimento, está muito ligado à autoestima e à identidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma história de vida de ter nascido numa família considerada disfuncional, e aqui no planeta de provas e expiações, onde a maioria de nós reencarna em grupos karma, quase todos nós temos questões familiares para serem trabalhadas, né? Então, se você nasceu num ambiente onde não houve muito amor, o seu esforço raramente era reconhecido, era valorizado ali, de repente você teve pais ausentes, às vezes eram presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes, ou pais extremamente exigentes que diziam que aquilo que você fazia nunca estava bom o suficiente.
muitas vezes você carrega essas crenças para a sua vida adulta. A maioria de nós tem uma criança ferida cheia de reivindicações dentro de si. Uma criança que traz muitas crenças negativas do passado, né? Então, que se sente menos, que tem baixa autoestima, que se compara com os outros e se sente superior ou inferior. E aí, pela necessidade de ser aceito pelo mundo externo, a gente começa a fazer coisas porque, no fundo, é como se a gente estivesse ainda conversando internamente com essa criança. A gente está conversando, no fundo, com papai e mamãe. É como se a gente fosse aquela criança que sobe na mesa e fala assim: papai, mamãe, olha só o que eu sei fazer, olha só o que eu aprendi, olha o que eu conquistei, né? Quando a gente é adulto, a gente leva essa postura da criança ferida, que não foi validada, mas quando a gente é adulto, a gente quer essa validação do pai e da mãe, para a gente sentir que a gente é amado, que a gente é querido, que a gente tem qualidades, que a gente é alguém. Então, enquanto a gente não resolve essa criança ferida, não alimenta essa criança ferida com terapia, com meditação, com autoconhecimento e principalmente com a busca do pertencimento interno e não mais externo, né? Enquanto a gente não resolve, essa criancinha fica lá. Olha, gente, olha o que eu sei fazer. Olha o carrão que eu comprei. Olha a roupa de marca que eu tenho. Olha só, olha o trabalho que eu conquistei. Olha que legal que eu fiz. Olha. Essa criancinha quer muito ser validada. Ela quer atenção, ela quer ser vista. Por quem? Por papai e mamãe, né? Porque o papai e a mamãe não validou, eles não souberam validar o filhinho, não souberam elogiar, às vezes foram distantes, às vezes o pai abandonou, a mãe abandonou, os pais morreram e a pessoa foi criada por outra família ou foi adotada e sente aquela sensação de rejeição, de abandono. Então, cada um tem a sua história de uma família com questões relacionais para serem superadas, né? Então, cada um traz as suas crenças psicológicas, cada um tem um ambiente psicológico e normalmente quando a gente vai investigar as causas mais profundas de um sentimento de abandono, de rejeição, de não reconhecimento, isso está ligado à autoestima que não foi construída na excelência por conta de questões da infância. Daquela pessoa carregar essa criancinha ferida, machucada, essa criancinha que se sente excluída, rejeitada, que não foi amada, não foi querida, não foi validada pelos pais. Às vezes aconteceu até o contrário, a pessoa teve pais super protetores e que não colocaram limite nela. Isso também faz com que a criança não se sinta amada, porque quando ela recebe limites, ela percebe que os pais se preocupam com ela. Então a criança se sente amada quando ela recebe limites. Isso é importante também para o desenvolvimento da criança. E quando a criança tem pais, muitas vezes, que passaram muito a mão na cabeça dela e elogiaram demais, mas era aquele elogio excessivo e meio sem alma, aquele reforço positivo meio sem sentido, sabe? Quando a criança recebe muito isso e não recebe os limites necessários, ela também cresce sem se sentir amada. E aí é um problema, né? Porque ela leva esse padrão psicológico, esse padrão comportamental para a vida adulta e se torna aquela pessoa que muitas vezes faz um investimento emocional gigantesco no trabalho. Então, é aquela pessoa que dedica muito tempo, muita energia, muita emoção numa tarefa profissional ou para atingir um objetivo, e ela espera muito que esse esforço seja notado, seja apreciado pelos demais. E quando o reconhecimento não vem, quando ela não é elogiada, valorizada pelas coisas que ela realizou, ela tem uma profunda sensação de abandono, de injustiça, de não estar sendo vista, de não estar sendo amada, de não estar sendo querida. Isso faz muito mal para a autoestima dessa pessoa, ela vive frustrada e muitas vezes, né, como um sintoma desse sentimento de frustração, a pessoa começa a ter sentimentos de desânimo, de apatia, de raiva, de tristeza, começa a ter ansiedade, insônia, né? Questões cognitivas mesmo, com muitos pensamentos de desvalorização, com crenças de incapacidade. Ela começa a repetir para si mesma: nossa, nada que eu faça é bom o suficiente, eu não sei fazer nada, todo mundo é melhor que eu. Nossa, porque eu nunca sou reconhecido, fulano faz muito menos do que eu e é reconhecido, é valorizado e eu não sou valorizado. E a pessoa começa
a ter sintomas físicos, né? Começa a somatizar, a ter estresse, insônia, ou até mesmo outros sintomas somáticos relacionados à ansiedade. Porque ela começa a se sentir menos, ela vai se colocando cada vez mais para baixo, porque ela está esperando aquele olhar de fora, aquele reconhecimento externo, aquela validação do outro, que no fundo ela está querendo o amor de papai e mamãe. Ela quer que o papai e mamãe olhem para ela e falem: "Ai, filhinha, olha que bonitinho que você fez, que legal que você conseguiu, parabéns", porque ela tem uma criança muito machucada dentro de si, né. Então, o que que é interessante a pessoa fazer nesse momento para conseguir superar essa situação? Você pode estar pensando: "Ok, Gisele, eu já sei que eu tenho esse problema, você não precisa nem me falar, eu já faço terapia, já sei. Agora, como é que eu resolvo isso? Eu não consigo sair desse padrão, eu não consigo parar de me sentir rejeitada, parar de sentir que meu esforço nunca é reconhecido. Como é que eu faço para mudar esse padrão, para sair desse sentimento de profunda rejeição, de abandono, né?" E aí, gente, claro, se você já me conhece, você já sabe o que que eu vou fazer agora. Eu vou ler um texto do Osho. Achou que não teria Osho hoje, né? Não, temos Osho hoje também. O texto que eu vou ler, gente, na verdade são dois, tá? Porque eu não consegui escolher só um, porque os dois são belíssimos. Eu encontrei esse texto num blog chamado Osho em Português. Vocês podem procurar no Google se vocês quiserem acompanhar a leitura. E o texto fala o seguinte: simplesmente olhe para a existência e a sua abundância. Qual a necessidade de tantas flores no mundo? Apenas rosas bastariam. Mas a existência é farta. Milhões e milhões de flores, milhões e milhões de pássaros, milhões de animais, tudo em abundância. A natureza está dançando em toda parte, no oceano, nas árvores. Está cantando em toda parte, no vento passando através dos pinheiros, nos pássaros. Qual a necessidade de milhões de sistemas solares? Qual a necessidade de cada sistema solar ter milhões de estrelas? Parece que não há necessidade, exceto que a abundância é a própria natureza da existência, que a riqueza é a sua própria essência, que a existência não acredita em pobreza. O ser humano vive na inconsciência, completamente ignorante a respeito de sua origem divina. Vou repetir. O ser humano vive na inconsciência, completamente ignorante a respeito de sua origem divina. Ele nasceu para viver na mesma abundância das flores, das plantas e dos pássaros. Ele é filho do infinito, mas se comporta como um mendigo, encoberto pela própria escuridão. Você não existe separado da natureza. Somos um só, uma única energia. Você é aceito por todo esse universo. Deleite-se nele. Você é aceito pelo sol. Você é aceito pela lua. Você é aceito pelas árvores. Você é aceito pelo oceano, você é aceito pela terra. O que mais você quer? Assim como tudo na natureza, você é absolutamente sagrado. Olha que texto espetacular, gente. Esse texto é maravilhoso. E aí embaixo tem outro texto belíssimo também, que ele fala o seguinte: quando uma flor nasce no meio de uma selva, ela não está preocupada se alguém vai passar por ali para conhecer a linda fragrância que ela está liberando. Ela simplesmente libera a fragrância. Se ninguém parar para sentir o seu perfume, para apreciá-la, qual o problema? Ela desabrochou e simplesmente se rendeu ao universo. Não é belíssimo, gente, esse texto? Eu acho esse texto, assim, impressionante. Esses dois textos que eu li, que são trechinhos de palestras do Osho, né? E eu li esses textos principalmente porque quando a gente está com baixa autoestima, esperando o reconhecimento externo, é sempre importante a gente olhar para dentro e refletir sobre as nossas expectativas de reconhecimento. Então, assim, por que eu preciso tanto que o elogio venha de fora? Por que eu preciso que o outro reconheça o meu esforço?
Por que eu preciso que o outro venha e diga que eu sou muito bom naquilo que eu estou fazendo? De onde vem essa necessidade de validação? Que tal se eu mesmo olhasse para a minha própria história de vida e relembrasse de todas as conquistas que eu tive, de todos os medos que eu superei, de todas as questões que eu enfrentei, das adversidades com as quais eu consegui ter resiliência para lidar? Por que que eu mesmo não olho para a minha história de vida e procuro todos os pontos positivos que eu desenvolvi, todas as vezes que eu desabrochei para novas formas de existência, todas as coisas que eu aprendi, muitas vezes aos trancos e barrancos? Por que que eu mesmo não sou capaz de me validar? Então, quando essa validação não vem de fora, é muito importante que a gente não fique nutrindo essa expectativa, porque senão a gente vai se frustrar novamente. Imagina se a flor só desabrochasse, se ela soubesse que alguém vai passar por ali e vai elogiar a fragrância. Imagina se o pássaro só cantasse porque alguém vai ouvir o canto dele e vai ficar inebriado pelo canto do pássaro. Imagine se a árvore só florescesse porque ela sabe que alguém vai passar por ali e desfrutar da sombra que ela proporciona ou dos frutos que ela proporciona. Então, imagine se a gente só expressasse os nossos talentos e a nossa excelência porque a gente sabe que alguém vai se beneficiar daquilo e vai nos elogiar. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está olhando para fora, a gente está buscando pertencimento externo. É a nossa criancinha ferida, machucada, maltratada, que está assim: papai, mamãe, olha para mim, olha o que eu sei fazer, olha só que legal, me elogia, por favor, porque eu sou lindo, eu sou competente, né? Eu sou inteligente, me elogia, mamãe e papai. No fundo, a gente quer isso, né? A criancinha machucada, ela quer isso, ela quer olhar de fora, ela busca o amor de fora, ela busca a validação externa. E aí, gente, para a gente mudar esse padrão, pelo menos um tanto, porque até a gente se iluminar, esse padrão continua. Não sejamos hipócritas, não acreditemos em ilusões do ego, né? Claro, enquanto houver ego, haverá vaidade. Enquanto houver ego, haverá expectativas. Enquanto houver identificação com o ego, melhor dizendo. Porque o ego, ele existe, mas ele tem que ser um funcionário nosso. Para a maioria de nós, ele não é um funcionário, ele é patrão. Ele manda na gente, a gente se identifica com o ego, que é o nosso falso eu, a gente se apega a ele, né? Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Então a gente tem os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa necessidade de validação externa. Não sejamos hipócritas de dizer que a validação externa é irrelevante. Se a gente não se iluminou, claro que a gente adora um biscoito, um confete, né? Ai, nossa, como você tá linda hoje, nossa, como você é isso. Claro que a gente gosta, gente, é óbvio que sim. A gente tem vaidade, a gente tem ego, a gente precisa da aceitação externa. E isso até a gente se iluminar. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai treinando. A gente vai se mirando nos grandes modelos da humanidade, Buda, Chico Xavier, Jesus, que a meu ver foi o ser mais evoluído, mais grandioso que já passou por esse plano. Então a gente vai se mirando nos grandes avatares para ter ali modelos comportamentais de onde a gente vai chegar. Jesus é o nosso futuro. Um dia seremos como ele, daqui milhões de anos, ok. Mas um dia chegaremos lá, né? Porque ele é o nosso irmão mais velho. Agora, enquanto isso não acontece na excelência, a gente vai treinando, vai fazendo o que sabe, o que pode. Eu aprendo umas coisinhas com outras pessoas, venho aqui ensinar para vocês o que eu aprendi. E vocês vão sentindo no coração se toca ou não. Também aprendo com vocês, né? Como fala o Ali Cravo, somos todos mestres e discípulos uns dos outros. A gente aprende com quem tem mais consciência, desenvolve compaixão por quem tem menos consciência, assim como pessoas que têm mais consciência do que nós desenvolvem compaixão pela gente. E é por isso que a gente está num planeta onde tem tantas consciências diferentes para aprendermos uns com os outros. Mais cedo ou mais tarde, seremos todos um. A gente vai fazer parte de uma mesma orquestra, mas enquanto isso a gente está afinando os instrumentos aqui na 3D para que um dia possamos descobrir, enfim, que somos todos uma coisa só, né? Mas enquanto a gente ainda tem um ego, a gente tem medos, vaidades, ansiedades e afins, é importante a gente refletir sobre as nossas expectativas e pensar: será que eu não estou com excesso de expectativa?
Será que eu estou realizando isso que eu estou fazendo agora porque eu quero um elogio de fora? Será que eu preciso mesmo que alguém venha e me elogie, né, para que eu sinta que eu tenho valor, que eu tenha potencial? Por que não desenvolver a autovalidação? Por que eu não posso reconhecer o meu esforço, celebrar as minhas conquistas, mesmo que outras pessoas não façam isso? Então, assim, se eu de repente era uma pessoa que tinha vergonha de me comunicar e eu começo a me comunicar um pouco melhor, poxa, que legal, vou celebrar essa conquista. Eu já tive uma superação, já dei alguns passos em direção à minha evolução. Se eu era uma pessoa muito medrosa e hoje eu sou uma pessoa menos medrosa, poxa, que legal, vou celebrar essa conquista. Talvez ninguém tenha percebido que eu mudei. Sem problemas, eu percebi, eu reconheço a diferença. Então eu vou me validar. Se eu era uma pessoa muito vaidosa e hoje consigo ser menos vaidosa, no sentido de precisar sempre do elogio externo, então vou me autoelogiar por isso, vou celebrar essa conquista. Vou olhar para mim e falar, poxa, que bacana, olha só, aquilo que eu conquistei, eu não sabia fazer tal coisa, hoje eu sei, eu tinha tal medo, hoje não tenho mais. Eu tinha tal crença negativa, hoje não tenho mais. Para o exterior, às vezes é uma conquista mínima, irrelevante, mas para você faz uma imensa diferença. Se você for olhar a sua história de vida, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar várias conquistas. E quando eu falo de conquista, eu não estou falando de algo assim, nossa, megalomaníaco, nossa, comprei uma mansão, olha o carrão que eu tenho. Não é isso, não é sobre isso, são conquistas internas, que às vezes, aos olhos de outras pessoas, são coisas absolutamente irrelevantes. Mas para você, é uma conquista gigantesca. De repente, você, por exemplo, era alguém que tinha vergonha de conversar com as pessoas, de iniciar uma conversa, e agora você já não tem mais essa vergonha, você superou, sei lá, 50% essa vergonha. Já é um progresso que talvez ninguém tenha percebido, mas você percebeu. Entende? Quando você começa a olhar a sua própria história e a perceber quantas coisas você não sabia antes que hoje você sabe, quantos medos você tinha antes que hoje você não tem mais, quantas coisas você superou, quantas crenças negativas você tinha antes que hoje você não tem mais, e você começa a rever a sua vida com outra perspectiva, desenvolvendo a autocompaixão, você começa a validar a sua história. E você começa a reconhecer quantas coisas você é capaz de fazer que você nem sabia que você era capaz. De repente você passou por um luto e aí você imaginava que quando aquele luto acontecesse seria terrível, você ia ficar sem chão. Mas às vezes você passou por aquele luto com uma tranquilidade que você nem sabia que você tinha. E aí você descobre em si mesmo um talento, uma habilidade, um potencial que estava adormecido e ninguém precisou te elogiar para que aquilo viesse à tona. Você mesmo reconheceu, você olhou para você, entende? Então, quando a gente começa a olhar para a gente com olhos de compaixão, sem ficar o tempo todo se comparando com outras pessoas, quando a gente começa a reavaliar as nossas prioridades e começa a se perguntar se a gente de fato está investindo energia em algo que realmente importa para nós, ou se a gente está o tempo todo apenas buscando agradar os outros, né? Então, quando a gente reflete sobre tudo isso e busca a meditação, o autoconhecimento, as terapias, a gente vai mudando a perspectiva sobre a nossa própria história. Muitas vezes a gente conta a nossa própria história para a gente de acordo com coisas que a gente ouviu de outras pessoas. A gente não olha a nossa própria história com o nosso olhar genuíno. A gente fica repetindo coisas que a gente ouvia. Então, por exemplo, se a sua mãe falava que você era preguiçoso, incompetente, que você não ajudava em nada, que você era burro, que você não sabia fazer nada, você começa a repetir essa história para você. E você vai falando e vai reforçando o padrão, vai repetindo a crença, porque eu sou burro mesmo, porque eu não faço nada direito, porque eu sou preguiçoso. E na verdade, talvez em algum momento até você fosse aquilo tudo, mas hoje você não é mais. E você tem aquela necessidade de repetir aquele padrão para exercer uma lealdade sistêmica em relação ao que a sua mãe falava sobre você. Então você precisa mudar as histórias que você conta sobre você para si mesmo. Então, se você sempre foi o tímido, quietinho, a boa pessoa que não falava nada de interessante, uma pessoa sem magnetismo, sem carisma, você pode mudar isso. Você não precisa ficar repetindo esse padrão, repetindo essa história. Talvez até isso já tenha mudado, mas você nem conseguiu perceber porque você ficou preso ao passado.
preso a um padrão antigo que já não te representa mais, entende? Então olha como o autoconhecimento é importante. Olha como é importante a gente treinar diariamente essa desidentificação com aquilo que vem de fora, para que a gente possa se enxergar com os nossos próprios olhos. Porque quando a gente começa a se enxergar com os próprios olhos, a gente é capaz de medir o quanto a gente evoluiu, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente conquistou, mesmo que não tenha elogio de ninguém. Mesmo que ninguém venha de fora e fale: olha que legal que você fez. É óbvio, gente. Quando a gente tem um elogio externo, acontece aquilo que o Luiz Gasparetto costumava chamar de toque de existência, né? Que eu já falei para vocês aqui no canal. O toque de existência, ele é maravilhoso, porque é um olhar de fora, é um olhar empático de alguém que nos percebe e que faz, às vezes, um elogio muito específico que faz com que a gente sinta que a gente existe. Então, por exemplo, é uma pessoa que está observando o jeito como você dobra a toalha da mesa. Uma coisa aparentemente boba. Mas a pessoa pode olhar aquilo e falar: nossa, que legal o jeito que você dobra essa toalha, que capricho. Percebe que é um elogio aparentemente muito banal, mas que às vezes pode mudar a vida da pessoa naquele momento. A pessoa se sente percebida, ela sente que ela existe. Então, claro que é bacana a gente fazer elogios genuínos para promover o toque de existência, mas a gente não pode ficar dependente dos toques de existência para que a gente sinta que existe. Entende? Uma coisa é você gostar do elogio e aquilo te fazer bem e você fazer isso com outras pessoas, maravilha. Outra coisa é você precisar disso. Ficar naquela energia de: ai, por favor, olha pra mim, por favor, me dê atenção. Aí vira uma carência extrema, aí se não tem validação, você se sente um lixo, você se compara com outro que teve a validação, você acha que você é uma porcaria, que você não sabe fazer nada, aí você vai se pondo pra baixo e vai criando formas de pensamento negativas, né? Eu me lembrei agora, gente, de uma história. Quando eu era aluna, né, quando eu era estudante ali na minha infância, adolescência, eu sempre tive muitas questões ligadas à timidez, à rejeição, sempre eu mesma me senti excluída. Não necessariamente que as pessoas faziam isso comigo, mas eu sempre me senti um peixe fora d'água, né, principalmente no ambiente escolar. Sempre me senti uma pessoa estranha, nunca me senti parte daquilo, não conseguia me sentir pertencente, tinha muitos sentimentos por questões da vida, enfim. Eu tinha muitas crenças negativas sobre mim mesma e de baixa autoestima, etc. Mas eu costumava escrever bem, né? Eu gostava de escrever, sempre gostei de ler, de escrever, sempre fui muito bem, né, nessa área. E eu tive alguns professores que me deram muito reforço positivo nesse aspecto. Mas tinha um professor em especial que ele era muito empático, canceriano como eu, né. Ele era muito empático e ele chegava para mim e enumerava, qualidades específicas daquele potencial de uma forma na qual eu me sentia muito percebida. E aquele eu até me emociono de falar. E aquele professor, ele era tão, assim, sensível, sabe, ele era uma pessoa tão querida, uma pessoa tão generosa, uma pessoa muito amorosa. E ele não fazia isso só comigo, ele fazia isso com outros alunos também e validava as qualidades específicas que aquela pessoa tinha. Ele percebia que eu era mais tímida, mais retraída, então ele realmente enaltecia aquelas características e aquilo foi muito importante para mim, porque naquele momento eu me senti muito percebida e me ajudou demais no meu desenvolvimento posterior, nessa área, até mesmo nos vídeos que eu gravo hoje em dia, né? Me trouxe alguma confiança para eu poder expressar as minhas ideias. Isso veio muito dali, assim, também, né? Dentre outras coisas, claro, não foi a única pessoa que me ajudou nesse aspecto. Eu tive muitos anjos na minha vida que me iluminaram e que eu sinto que foram colocados na minha vida pelos amigos espirituais. Foi muito importante para mim aquilo naquele momento. Então, assim, não é que o elogio não seja importante. Tem elogios que, quando eles são feitos de coração e não para puxar o saco, não com interesse de conseguir alguma coisa em troca, quando o elogio é verdadeiro, vem do coração e a pessoa reconhece características únicas que você tem e ela consegue, né, te perceber, dá uma sensação muito boa de: nossa, eu existo.
Alguém está me vendo nessa característica que eu tenho, alguém está me percebendo, isso é muito bom. É claro que é bom, não vamos ser hipócrita de falar que não. Não estou dizendo que não é bom receber elogio, que não é bom fazer elogio. O que eu estou dizendo aqui, gente, é que assim, quando você depende disso, depende dessa validação externa, e quando você constantemente se sente frustrado por não ser reconhecido, tá na hora de parar tudo e observar suas expectativas. Observar por que você se sente assim, de onde vem isso, e aí você começa a reavaliar suas prioridades. Você começa a observar, eu estou fazendo isso para receber o elogio, ou eu estou fazendo isso porque eu amo fazer isso. Porque ao fazer isso, a minha alma se expressa. Então, por exemplo, imagina um pintor, tá? Que ele vai pintar um quadro sob encomenda, mas ele não gosta de fazer aquele tipo de pintura. Ele vai fazer porque está na moda, ou porque vai dar um status para ele, ou porque alguém pediu especificamente aquilo, mas ele não põe a alma dele ali. Porque, claro, a gente tem que pensar no mercado, né? Se a pessoa vai ganhar dinheiro com aquilo, não dá para fazer só o que ela quer, ela tem que pensar no mercado também. Mas eu acho que sempre dá para a gente achar um conjunto intersecção entre o que o mercado quer e entre os potenciais da nossa alma, né? Mas vamos supor que aquele pintor vai fazer um tipo de pintura que ele não acredita, que ele não gosta, ele vai fazer de uma forma robótica, tá? Só porque tem que fazer, então vira aquela pintura protocolar. Ele não colocou a alma dele ali, ele até se esforçou para fazer, mas não tinha alma. Aquilo vai ter um certo significado, né? Agora, quando a pessoa consegue colocar a alma dela naquilo que ela está fazendo, quando ela tem tanto prazer em fazer, tanta alegria em fazer, ela se realiza tanto ao fazer aquilo, que o próprio ato de fazer aquilo já faz com que ela perceba que ela está una com a fonte criadora, com o Pai Celestial, com Deus. A pessoa está tão inteira ali, ela está tão entregue. Vocês já viram uma pessoa que ama o que faz? Seja um pintor, um dançarino, um médico, um dentista, enfim, qualquer pessoa, qualquer profissão. Quando a pessoa ama o que faz e ela tem uma entrega absoluta ao fazer aquilo, e claro, quando eu falo que a pessoa ama o que faz, eu não estou dizendo que ela vai estar feliz todos os dias, a gente tem oscilações. Mesmo a gente amando o que a gente faz, tem dias que a gente não está afim de fazer, faz parte, né? Mas assim, quando a pessoa está muito entregue naquilo que ela está fazendo, é como a flor que está desabrochando. Ela faz aquilo pela alegria de fazer, porque é tão bom, ela se sente tão realizada, tão plena, né? Ela tá colocando a alma dela para vibrar, pode ser um hobby, pode ser que ela nem monetize aquilo. Então, a pessoa gosta, sei lá, de tirar foto, a pessoa gosta de cozinhar e ela se realiza, ela se delicia, ela tá lá cozinhando, ela tá se sentindo uma alquimista, sabe? Ela tá, nossa, conectada com a essência crística dela ao fazer aquilo. Aquilo traz uma realização pessoal. Então, se a pessoa está fazendo aquilo pelo prazer, pela realização pessoal, ela vai se importar cada vez menos com a validação de outras pessoas. Porque, gente, por que que a gente busca a validação de outras pessoas? Quando a gente vai estudar mais profundamente sobre o tema, a gente entende que a busca por validação é um comportamento muito enraizado na natureza humana. Tem origens biológicas, psicológicas, sociais, né, pela necessidade do pertencimento, porque nós somos seres sociais. E a nossa evolução, a nossa sobrevivência, né, ao longo da evolução da história humana, dependia da nossa capacidade de nos integrarmos em grupo, de cooperação. Então, a validação ela era necessária para que a gente pudesse pertencer aos grupos e garantir a aceitação social, para que a gente conquistasse segurança, proteção, né? E assim a gente confirmava as nossas percepções, as nossas escolhas, comportamentos. Então, quando a gente ouvia dos outros que a gente estava no caminho certo, a gente reforçava a nossa confiança, identidade e desenvolvia aquele senso de cooperação, aquele senso gregário. Então, tem essas origens biológicas, sociais e psicológicas. Então, não é que essa busca por afeto e aceitação de outras pessoas seja algo que brotou do nada. É uma coisa profunda, uma coisa atávica, né? Então, até mesmo para a gente sentir que a gente existe, em especial quando a gente é criança, a gente precisa muito de validação emocional, em especial nos primeiros anos de vida. Então, uma criança que nunca foi pega no colo, que nunca foi olhada, em especial até os 7 anos, que é o período da formação do ego,
essa criança ela sente essa rejeição profunda na alma, porque em especial a criança ela precisa muito dessa validação emocional. O que acontece é que a gente vira adulto e pelo fato de muitas vezes a gente não ter tido isso na infância, a gente carrega essa ferida, essa dor, e a gente continua buscando essa validação num momento em que ela não deveria mais ser necessária. Porque a gente não está mais naquelas condições sociais que a gente precisa pertencer ao bando, precisa da proteção do bando. A gente não está mais naquela situação de infância que a gente busca os cuidados, né, dos cuidadores, a validação emocional. Porque na infância a gente vai modulando o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente aprende fora. Então, claro que esse cuidado do outro, né, e também a atenção do outro é importante para a gente sentir que existe. Só que a gente precisa desenvolver um equilíbrio dessa necessidade de validação, entende? Porque se a gente não desenvolve um equilíbrio, a gente vai ser uma pessoa extremamente frustrada, extremamente carente, porque a gente vai continuar projetando todas as nossas expectativas no outro. Então você vai ser aquela pessoa, por exemplo, sei lá, de repente você começa a divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Você se esforça muito para escrever um texto, para fazer um post, ou para fazer uma foto, ou um vídeo divulgando o seu trabalho, e você cria uma super expectativa em relação àquilo, e assim, o reconhecimento não é aquilo que você idealizou. E muitas vezes você se frustra e fala: "Ai, quer saber? Não vou fazer mais nada, porque ninguém valoriza o que eu faço", né. Aí você já polariza para o outro extremo e você desiste de um projeto que você acreditava, porque o reconhecimento não estava à altura daquilo que o seu ego idealizou. Então, por isso que é importante a gente encontrar um equilíbrio. Claro, talvez você possa aperfeiçoar o seu trabalho, não estou dizendo que você não possa melhorar para torná-lo ainda mais palatável. Então, de repente, estudar um pouco de marketing ou de comunicação, enfim, para você poder aperfeiçoar aquilo que você já está fazendo. Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Mas ainda assim, quando a gente tem muita expectativa em relação ao que vem de fora, a gente acaba colecionando situações de frustração e a gente acaba dando tanto poder, mas tanto poder para o olhar do outro, que a gente sai da gente, a gente não sabe mais quem a gente é, o que a gente gosta, quais são os nossos verdadeiros valores. É tipo aquele adolescente que em cada grupo ele é de um jeito, sabe? Sabe aquele adolescente que está buscando muito o pertencimento? Então ele entra num grupo de pessoas muito descoladas, que falam palavrão, aí ele começa a falar também. Aí ele vai num grupo de pessoas que são mais meiguinhas, mais dóceis, e ele também fica mais dócil. Aí ele vai num grupo de gente que é, sei lá, mais melindrosa, ele vira melindroso. Então, assim, é aquela pessoa que não sabe direito quem ela é, e ela vai se moldando de acordo com o externo. Muitos de nós ainda estamos na adolescência, a gente ainda está repetindo esse padrão de ficar mudando de temperamento dependendo do grupo no qual a gente se encontra, para ser aceito, para ter uma ilusão de que a gente é amado. Só que quando a gente usa essa máscara para ser amado, quem é amado é a máscara, não é a gente. Esse é o problema. Então, quando a gente faz uma personagem para ser querida e aceita, as pessoas vão amar a personagem, né, mas não vão estar nos vendo, porque a gente vai estar atrás dessa máscara, atrás dessa personagem. E a gente não vai estar sendo percebido com as características únicas que a gente tem. Então, por isso que é sempre importante a gente buscar o autoconhecimento e definir os nossos valores, os nossos propósitos pessoais. Então, assim, o que realmente importa para mim? O que é um valor para mim? Porque de repente, por exemplo, você é uma pessoa super espiritualista, mas aí você começa a andar com um grupo de pessoas que começa a falar que é super importante você vestir roupa de marca, você ter bolsas caras, você ter o celular tal, o carro tal, porque você tem que ter isso, porque se você não tiver isso, você tá por fora, você é isso, você é aquilo. E de repente aquilo nem era um valor para você, mas de tanto você ouvir falar, pela necessidade de pertencimento, você vai e começa a fazer todas essas coisas. E de repente, quando você se dá conta, você está extremamente frustrado, se sentindo vazio, porque talvez esse comportamento ele até tenha te trazido uma validação externa, só que aquilo não preencheu a sua alma, não te nutriu, foi extremamente fútil para você, foi vazio,
não te preencheu. E aí esse é um momento crucial de virada na sua vida, porque você começa a olhar para aquilo que realmente importa. Muitas vezes, gente, na vida, a gente tem que passar um bom tempo olhando para aquilo que não importa para poder descobrir o que realmente importa, né? Muitas vezes a gente tem que acabar ficando tão identificado com a matéria, com o ego, para perceber que esse não é o melhor caminho. Mas muitas vezes a gente precisa viver aquilo para depois querer viver o oposto. O próprio Jung, da psicologia analítica, ele dizia assim: mais cedo ou mais tarde, tudo se transforma no seu oposto. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente vai para o extremo de um lado, para o extremo de outro, até encontrar o famoso caminho do meio, né? É aquela ideia da lei hermética, né? Quando se dá o exemplo do pêndulo, né? Então, às vezes o pêndulo vai muito para um lado, depois vai muito para o outro, até achar o meio termo. E para isso, para a gente conseguir achar esse meio termo, encontrar esse equilíbrio e depender cada vez menos da validação externa, a gente precisa cultivar a autovalidação, reconhecendo as nossas conquistas, os nossos esforços, os nossos valores, sem ficar dependendo de uma confirmação externa. A gente precisa definir os nossos valores e propósitos pessoais, sabendo quem a gente é, focando no que realmente importa para nós, independente de opiniões externas. A gente precisa aprender a ficar no presente, desenvolver a consciência plena do momento presente. Porque a necessidade de validação, a busca por validação, ela vem da inconsciência. Quando você começa a ficar consciente, observando seus pensamentos e emoções sem julgamento, né? Meditando todos os dias, se tornando uma testemunha de si mesmo, que é algo que eu sempre falo aqui, praticando uma respiração mais profunda, respirando pelo diafragma, para reduzir a sua ansiedade. Quando você vai vindo para o presente, essa necessidade de validação externa não é que ela some completamente, mas ela diminui bastante. Sabe por quê? Porque você vai se conectando cada vez mais com algo que é inabalável dentro de você, que é o seu centro. Porque assim, gente, o mundo, né, as circunstâncias, elas são transitórias. Mas a substância, que é a nossa essência divina, que é aquele centro interior que todos nós temos, esse é inabalável. Pode estar acontecendo o que for fora, a circunstância social que for, o problema que for, tudo isso é transitório, passageiro. Mas a nossa essência divina, essência crística, ela nunca passa, ela é eterna. Aconteça o que for, você pode estar com problema na família, problema de saúde, problema de falta de dinheiro, problema de relacionamento, pode estar com problema no país, pode ser o que for, tudo isso é substância. Aliás, perdão, tudo isso é circunstância. A substância é aquilo que é imutável, entende? Porque as circunstâncias, elas são transitórias, por isso que a gente não pode se apegar ao transitório. E é o que eu sempre falo aqui para vocês, vamos focar naquilo que realmente importa, naquilo que dura ao longo das existências, naquilo que é inabalável, porque isso ninguém pode tirar da gente, aconteça o que for. Você pode estar em outra existência, a sua essência divina está lá, entende? Porque ela é inabalável, ela é imutável. Mas a personagem que você está vivendo numa existência vai mudar. Em outra existência você vai ser outra personagem. Porque essa vida é uma grande peça de teatro. A gente está aqui, a gente interpreta uma personagem por um tempo, depois a gente vai embora. Por isso que a gente não pode se apegar ao efêmero. Porque quando a gente se apega ao efêmero, a gente sofre. Você pode melhorar a carcaça se você quiser. Você pode melhorar o seu corpo, você pode melhorar, enfim, a sua inteligência, você pode melhorar tudo. Mas é importante que você saiba que tem coisas, né, nesse plano que vão ficar nesse plano, porque pertencem a esse plano. Então, é aquilo que Jesus nos ensinou, que a gente precisa estar no mundo sem ser do mundo. Esse é o grande desafio para a maioria de nós. E basicamente essa ideia do estar no mundo sem ser do mundo é a desidentificação com o ego, que é o nosso falso eu. E quem quer a validação externa? Quem busca desesperadamente o olhar do outro? Quem está sempre se comparando, se sentindo inferior ou superior?
Quem vira no giraia? É o ego, não é você em essência. Em essência, ninguém é reativo. Em essência, ninguém é psicopata. Em essência, ninguém é medroso. Somos seres divinos, como muito bem nos lembrou o Osho naquela poesia maravilhosa. Eu vou até reler um trecho aqui, porque é lindíssima. Ele fala assim: você nasceu para viver na mesma abundância das flores, das plantas e dos pássaros. Você é filho do infinito, mas se comporta como um mendigo encoberto pela própria escuridão. Você não existe separado da natureza. Somos um só, uma única energia. Você é aceito por todo esse universo, deleite-se nele. Olha que lindo isso, né, gente? Olha como a gente não tem noção de quem a gente é. E a gente fica contando essas histórias tristes para nós mesmos, de que eu não sou capaz, porque eu não sou bom o suficiente. E a gente fica preso a essas ideias porque a gente fica se olhando com esses olhos externos. Quando a gente aprende a reconhecer o amor que já existe em nós, e quando a gente entende que a gente é parte da fonte criadora, e que pode acontecer o que for, a nossa essência crística é inabalável, isso é maravilhoso para nossa autoestima, não para uma arrogância, né? Mas para a gente reconhecer o nosso verdadeiro valor. Porque se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é que você pode se achar um lixo? Como você pode achar que você não é bom o suficiente? Como você pode achar que você não tem luz, que você não tem amor em você, que você não tem brilho, que você não sabe fazer nada, que você não gosta de nada? Isso é impossível. Se você acha isso sobre você, você está errado. Eu vou ser bem assertiva aqui. Você está errado, porque você não é esse lixo que te ensinaram que você é. É impossível. Me escuta bem, é impossível que você seja esse lixo, esse incompetente que alguém te falou que você é. É impossível, você é um filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é uma obra divina, você é único. E você traz para esse planeta características únicas que ninguém mais traz. Se você for embora daqui, esse planeta vai ser diferente. Porque você não está mais aqui, a sua energia é única, você tem uma assinatura espiritual, uma vibração única, entende? Então, quando você começa a reconhecer o seu verdadeiro valor, não com soberba, mas com autopercepção, com autoestima, com autoconhecimento, e quando você reconhece que você não está separado da natureza, que você é um só com a natureza, uma única energia, você percebe o quanto você estava equivocado quando você estava identificado com uma ilusão que é o ego. E o quanto você estava longe de si mesmo quando você estava esperando outra pessoa te validar para você sentir que você existe, sendo que o outro também está perdido, o outro também está lá com crise de baixa autoestima, ele não sabe quem ele é. Gente, a maioria das pessoas está atrapalhada, está perdida, está com algum transtorno de ansiedade, está com depressão, ainda mais nos dias atuais. A maioria das pessoas está meio atrapalhadinha mesmo. A gente está num planeta extremamente denso, né, em tempos de transição planetária, no auge da transição. As energias estão muito malucas, a gente está vivendo um grande hospício, a verdade é essa. Alguns explicitam isso de maneira ostensiva, outros são mais contidos, né, e reprimidos, mas está todo mundo na mesma, está todo mundo com as suas questões emocionais, materiais, psicológicas, questões familiares, todo mundo tem os seus problemas. Né? Por mais que algumas pessoas às vezes exibam uma vida aparentemente perfeita nas redes sociais, num plano como esse, numa terceira dimensão como essa, é muito pouco provável que aquilo seja verdadeiro, porque sempre haverá sombra no mundo de dualidade. Né? Não estou dizendo que não possam existir pessoas que sejam felizes, claro que existem, mas provavelmente se elas estão muito felizes a gente nem sabe, porque elas não vão mostrar. Porque quem está realmente feliz geralmente não sente a necessidade de mostrar isso publicamente de forma ostensiva. Geralmente é assim que acontece. Então, gente, assim, a gente não pode se iludir, né, e ficar se comparando com coisas que o nosso ego acha que são reais. A gente também não pode se colocar para baixo e achar que a gente está reproduzindo constantemente aquela história que a nossa mãe nos contou, ou que o nosso pai nos contou quando a gente era criança, ou que algum tio, algum professor falou. E você fica repetindo, porque eu sou burra, porque eu não sei fazer nada, porque eu sou incompetente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque quanto mais você repete isso para si mesmo, mais você reforça esse padrão, mais você fica preso ao passado e menos você sai do lugar.
E como é que você vai fazer para mudar esse padrão? Reavaliando as suas expectativas, buscando o autoconhecimento, tendo clareza de quais são os seus verdadeiros valores, daquilo que realmente importa para você, das pessoas com quem você quer trocar energia, isso é muito importante. Observe com quem você troca energia. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Observe para o que você dá atenção, para o que você dá poder, porque essas pessoas, elas estão plantando uma semente dentro de você. Então, se você ficar sempre ouvindo pessoas que estão reclamando sempre de uma mesma coisa, sem apresentar uma solução, observe que esse padrão começa a crescer dentro de você, você começa a contar essa história para si mesmo. Então, observe para o que você dá atenção, para o que você dá poder, o que você está reforçando na sua vida, como é que você está alimentando a sua mente, os seus olhos, como você alimenta a sua própria energia, né? Para você observar as formas de pensamento que você está criando todos os dias. Isso vem muito, gente, do autoconhecimento, da consciência que a gente desenvolve sobre quem a gente realmente é. E é um treino diário e constante. Haverá momentos que você vai cair. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Às vezes você vai ter aqueles dias que você vai estar parecendo o famoso puleiro de Egum, né? Que você vai se sentir assim, nossa, meu Deus, eu tô vibrando aqui na frequência do umbral grosso. Deixa eu até bater na madeira aqui. É, porque a gente se sente assim, nossa senhora, tão carregado, mas tão pesado, com pensamentos tão negativos, porque a gente deixou a frequência cair e começou a atrair pensamentos de outras pessoas, formas de pensamento que estavam ali na mesma frequência. Quando a gente vê, a gente está ali um puleiro de Egum cheio de obsessor, pensando um monte de coisa negativa, reforçando padrões negativos. E aí, o que é legal fazer nesse momento, né? Mudar o padrão, por exemplo, tomando um banho de lavanda com sal grosso do pescoço para baixo, ouvindo uma música que vai elevar a sua energia. Eu tenho uma playlist na rede vizinha, naquela só de músicas, que chama Elevar a Frequência com Gisela Valim. Você pode ouvir as músicas que estão lá, músicas clássicas, New Age, para elevar a sua frequência. No canal do Arli Cravo no YouTube você encontra vários alinhamentos, calibração arcturiana, alinhamento para compaixão, alinhamento para paz interior. Então tem muitos recursos para você começar a mudar o padrão e você começa a substituir o pensamento negativo pelo positivo. Então, por exemplo, começou a pensar negativo, começa a respirar profundamente pelo diafragma. Você pode fazer aquela respiração que eu já ensinei aqui no canal, que é a respiração do quadrado. Então, inspira contando até 4, né? Inspira pelo nariz contando até 4, segura o ar contando até 4, solta o ar contando até 4 e fica sem o ar contando até 4. De preferência, solta o ar pela boca, tá? Então, você pode fazer isso, por exemplo, por uns 5 minutos. Você ficar fazendo a respiração do quadrado. Quando você acalmou, você já pode começar a fazer uma visualização positiva. Então, por exemplo, você se imagina numa praia maravilhosa, ou numa montanha, enfim, numa floresta, naquilo que te faz bem, no meio da natureza, de preferência, num lugar bonito. Você se visualiza naquele ambiente, se sentindo muito bem, muito pleno, muito leve, muito feliz com o seu corpo. Você vai visualizando como se você não tivesse problema nenhum, tá tudo bem, sabe? Tô aqui de boa, de repente sentindo o sol na minha pele, né? Sentindo a textura da areia, por exemplo, se você estiver na praia, ouvindo os barulhos das ondas do mar, aquela água bem cristalina, aquele tempo agradável. Você vai incorporando essa sensação de bem-estar e vai visualizando, porque, gente, nós somos co-criadores. Aqui na terceira dimensão, a cocriação demora para acontecer, por isso que a gente duvida desse potencial. Mas na quarta dimensão, por exemplo, quem assistiu ao filme Nosso Lar, viu muito bem como é que funciona a cocriação, como ela é imediata, né? Na hora que o André Luiz começou a pensar negativo, ele voltou para um umbral pesado, né? Porque ele já começou a cocriar esse ambiente no entorno dele pela vibração que ele estava emitindo. Então, a mesma coisa acontece aqui, quando a gente pensa muita coisa negativa, a gente está sempre reclamando, sentindo ingratidão, ou se sentindo constantemente injustiçado, frustrado, focando no mal, se juntando com pessoas que só reclamam, ouvindo músicas que baixam o padrão, e caçando treta com as pessoas, problematizando tudo, e focando no problema e no mal e reclamando. É claro, a gente vai gerando essas formas de pensamento muito densas. Quando a gente vê, a gente está chafurdando numa lama psíquica
Tá cheio de uru que já virou o famoso puleiro de Egum, né, quem nunca? Bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo, estamos aqui para isso, esse é um planeta escola, né, um planeta hospício também, mas enfim, estamos aqui para aprender pelos opostos. A gente acaba desenvolvendo a convicção na luz, graças ao contato com as sombras. Então o ego ele é um mal necessário, como já falava o Osho. O problema é quando a gente se apega a ele, quando a gente se identifica, mas ele precisa existir porque a gente está no mundo de contrastes e de dualidade. Então tá tudo bem, estamos aprendendo, a gente vai cair muitas vezes, vai levantar, mas graças a Deus a gente tem esses recursos maravilhosos de frequências positivas, de poder fazer terapia, né? Se você não tem grana, dá para você procurar terapia no SUS ou nas clínicas de escola de psicologia ou nas plataformas online com atendimentos sociais. Tem muitos recursos hoje em dia. Tem centro espírita, gente, é de graça, vai receber um passe no centro espírita, vai fazer um tratamento. Se na sua cidade não tem centro espírita, procura a Casa do Consolador, procura centros espíritas online que fazem atendimentos à distância. Aqui no YouTube mesmo você encontra canais de pessoas que fazem evangelho no lar com frequência, se encontra centro espírita que tem canal aqui, é só se digitar, procurar, ver um que você sente afinidade, começa a participar das reuniões online. Se você não é espírita, vá na sua igreja, frequente o templo que você costuma frequentar, mas procure ajuda, não fique sofrendo, remoendo esses pensamentos negativos. Encontre uma rede de apoio. Ah, Gisela, mas eu não tenho amiga, eu não tenho parente, ninguém me ama, ninguém me quer. Comece a fazer caridade, você vai encontrar amigos nessas instituições, comece a fazer voluntariado. Ah, Gisela, mas eu vou fazer voluntariado pensando em mim? Olha, pelo menos você está fazendo uma coisa boa que vai abrir caminhos para você e para outras pessoas. No começo, a motivação pode ser egoísta, depois você vai desenvolvendo a verdadeira caridade. Você pode começar a fazer caridade para encontrar pessoas que comungam dos mesmos valores que você. Mas depois você vai começar a fazer por prazer, você vai ver como é bom. Você vai se sentir útil, você vai encontrar pessoas que têm dores muito maiores do que a sua, você vai começar a parar de reclamar, porque você vai ver que seus problemas não são tão incríveis, incrivelmente grandes como você imaginava, entende? Você vai ver gente que tem problemas muito piores que o seu, você vai começar a parar de lamber as próprias feridas, você vai começar a atrair espíritos de luz que vão te ajudar nessas práticas de caridade. Você vai se sentir tão bem sendo útil para outras pessoas que você não vai nem ter tempo nem energia para reclamar dos seus problemas. E eu não estou aqui invalidando a sua dor, dizendo que seus problemas não existem ou que eles não são importantes. Eu só estou te dando sugestões que eu sinto que podem ser úteis para o seu processo de desenvolvimento pessoal, para a superação da sua dor. O Chico Xavier já dizia que, como ele estava sempre trabalhando, ele não tinha tempo de reclamar, de se compadecer de si mesmo, que ele estava sempre ajudando outras pessoas que tinham problemas muito piores do que os dele. Né? Então, quando você se sente útil, isso ressignifica a sua vida. Você percebe que a vida ganha um novo sentido, um novo propósito, né? Você começa também a atrair outras situações e outros relacionamentos para a sua vida quando você está praticando o amor de fato, porque a caridade representa o amor em movimento. Então, você começa a fazer um voluntariado, gente, é impressionante, a sua vida vai se transformando, você vai conhecendo pessoas que tenham os mesmos interesses, você vai formando uma rede de apoio. E aí, claro que a vida acaba ganhando um novo sentido. E você vai perceber, nossa, aquele problema que eu reclamava, tem tanta gente vivendo coisa tão pior. Nossa, eu não devia reclamar daquilo, eu devia até agradecer por Deus ter me dado só aquele pequeno fardo e não algo maior. E na verdade aquele pequeno fardo foi importante para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Você começa até a agradecer o problema que você teve, ou que você tem. Porque você começa a ver que ele não é tão grande assim, que tem gente passando por problemas terríveis, muito, muito, muito piores. Né? Então a sua consciência vai mudando, a sua percepção da realidade vai mudando, a sua gratidão pelas coisas que você já conquistou, que você aprendeu, que você tem, começa a aumentar muito, porque o seu olhar muda, entende? O seu olhar perante a realidade, a sua postura interna diante das questões da vida começa a mudar completamente.
Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha feito algum sentido para você, que tenha te tocado de alguma forma. Se você puder e quiser, deixa seu like aqui para mim para ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com seus amigos e claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês, um excelente domingo a todos, com muito amor, com muita leveza e com muita alegria. Tchau, tchau.